Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz por ter vocês aqui. Hoje irei relatar um pouco do meu testemunho sobre o meu processo de corrida, como foi que iniciei. Quero compartilhar com vocês e desejo no fundo do meu coração que essa linda história seja um divisor de água em sua vida, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E esse testemunho, ele trouxe transformação na minha vida e eu espero que ele traga transformação na sua vida também. Vou contar aqui um pouquinho de como tudo aconteceu. Vou resumir, não vai dar para falar tudo, mas eu estou aqui já com a camisa do grupo onde faço parte, que está o nome, vou suspender aqui um pouquinho, Corredores em Cristo. Quero dizer para você que tudo na sua vida tem que ter propósito. Há um propósito para todas as coisas abaixo dos céus. Você não pode viver de forma aleatória. Deixa a vida me levar, a música e o ditado empurrando com a barriga, não. Que toda a sua vida glorifique ao nome do Senhor. Então, uma certa vez eu estava em um ambiente com uma certa pessoa um pouco próxima a mim e eu contei a ela um sonho que eu tinha no caso, era de correr. Eu não sei, eu não entendo, mas eu sempre tive essa vontade de correr, um sonho. E eu queria que esse sonho fosse realizado. E aí eu expressei para ela a minha vontade de correr a quantidade de 3 quilômetros, 5 quilômetros, e expliquei a ela. E ela, automaticamente, ela esnobou, debochou. Que menina, que nada, você não consegue, é muito distante, isso não é para você. Deixa só assim, falou comigo. E eu tomei aquilo para mim e falei, poxa, não é impossível. Não é irrealizável, é realizável. Mas aquelas palavras, ela veio com impacto e me fez refletir. Né? Muitas vezes andamos com pessoas que não estão alinhadas ao mesmo propósito, que não têm os mesmos pensamentos. Muitas vezes andamos com pessoas que talvez porque elas não deram certo, ela acredita que você também não vai dar certo, mas eu quero dizer para você que o seu sonho é realizável sim. Se você idealizou, você é capaz de realizar. Eu entendi que nem tudo é necessário ser falado, principalmente para a pessoa errada, né? E hoje eu superei as minhas expectativas, fui além, muito além daquele 3 quilômetros, 5 quilômetros, fui muito além e todos os dias eu me supero. Então comecei a correr, na realidade eu fui convidada por uma pessoa muito querida minha, ela me convidou para participar de um grupo e era o que eu mais queria, porque precisamos no início de uma motivação, né? Precisamos de alguém ali para estar incentivando. Mas eu quero dizer para você que nem sempre você vai ter alguém para lhe motivar, mas que você tenha clareza do que você quer, você tenha propósito. E aí ela me convidou, e aí eu me inscrevi, me comprometi, falei que ia. E aí um dia anterior eu estava muito fadigada, estava cansada, tinha ido dormir tarde. Pensei, não vou. Só que eu entendi que naquele momento era a oportunidade de eu concretizar aquilo que tanto eu queria. Era a oportunidade de eu realizar meu sonho. E aí eu não cheguei a falar para ela que eu não estava sem ânimo para ir para essa corrida. Eu não estou lembrada a data, mas eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Tava com a cara de sono, tava indisposta, mas eu entendi que independente da situação que eu estava, aquele era o momento, aquela era a oportunidade, eu não poderia desperdiçar. E eu também estava comprometida com a minha palavra, eu precisava cumprir com aquilo que eu disse que faria. E aí foi desafiador, mas eu fui, porque todos os desafios que aparecem diante de você, não é que eles são maiores que você. Tudo aquilo que se apresenta diante de você é porque você já foi preparado para enfrentá-lo. E eu fui, dei o meu melhor. Claro que não fui perfeita, claro que não fui como aquelas pessoas que estavam ali, porque elas estavam preparadas, elas já estavam em uma vibe totalmente diferente, elas já tinham um preparo, elas já estavam acostumadas. Mas naquele momento eu dei o meu melhor, me superei, foi algo fantástico. Foi algo maravilhoso e até o dia de hoje eu não me arrependo de ter ido, porque aquilo ali, aquele momento, aquela situação foi um divisor de águas em minha vida. Já quero dizer outra coisa para você, as oportunidades, elas sempre vão surgir. Agora, cabe a você estar preparado para aproveitá-lo ou não. E outra coisa, nem sempre as oportunidades vai bater duas vezes em nossa porta. Então, precisamos estar atentos.
Para mim, naquele momento, foi necessário, sim, eu estar envolvida com pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Pessoas que falam a mesma língua. Muitas vezes estamos inseridos em ambiente onde não se fala a mesma língua, onde a comunicação não flui. Você precisa determinar o lugar que você quer chegar através do ambiente que você vive. Você não pode ir pela manada, como aquele conselho que ela me deu. Talvez não foi um conselho mal intencionado, mas porque algo aconteceu, a mente dela estava fechada para um romper de barreiras, a mente dela estava limitada e talvez seja isso que ela conseguiu passar para mim. Mas se eu estava alicerçada no que eu queria, onde eu queria chegar, foi com meu filho. E muitas vezes contamos nossos sonhos às pessoas erradas. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que precisamos estar em ambientes favorecidos àquilo que desejamos. Precisamos estar com pessoas que estejam um nível a mais do que nós. Precisamos ter clareza, foco no nosso objetivo. Precisamos entender que devemos ter uma vida baseada em propósitos. Não podemos viver uma vida aleatoriamente, né? O ambiente, ele influencia e o ambiente, ele te molda. O ambiente, ele tem o poder de te paralisar e também te levar ao próximo nível. E aquelas pessoas, elas estavam na mesma dimensão, desejando o mesmo objetivo que o meu. Elas estavam querendo alcançar os mesmos níveis. Então, aquelas pessoas estavam ali de forma intencionada. E foi essas pessoas vieram direcionadas por Deus. E eu amo cada uma delas. Cada uma delas é um diferencial na minha vida. Aprendo todos os dias com ela. Enfim, comecei a corrida, gravei. Como eu disse, eu vou deixar a foto. Gravei e comecei a me dedicar. Comecei a fazer o meu melhor. E estava participando naquela vibe, naquela energia. Porque pessoas com o mesmo propósito, a energia delas conecta com a sua e você vence. Vamos sempre estar precisando de pessoas. Você não consegue vencer sozinho. Você não consegue vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue evoluir se você não tiver um preparo mental, se você não tiver pessoas e a sua base, Cristo. Aí o que aconteceu? Eu já estava nessa vibe, não pretendia parar. E eu fui com o que eu tinha, com o que eu tinha, eu fui. Mas não, eu não posso focar no que eu não tenho, eu tenho que focar no que eu tenho. Eu vou dizer pra você, fui com um short de academia, que há muitos anos eu vestia, e visto até hoje. Eu fui com um sapato que eu ganhei. Foi um sapato no dia a dia que eu tinha ganhado. E aquele sapato, ele não era um sapato apropriado para caminhada, para corrida de rua. Não era. Eu fui assim mesmo. A primeira vez, eu fui com a roupa de time. Foi o que eu tinha no momento. Eu falei, não, isso não pode me parar. Você não deve se apegar com o que você não tem no momento. Você tem que se apegar naquilo que você tem no momento. Você tem que fazer com tudo aquilo que está ao seu alcance no momento. Então, fui assim mesmo. E vou dizer pra você, foram dias desafiadores, dias que eu me superei, dias que foi incrível. E todas as vezes que eu me levantava para correr, eu falava, Senhor, todas as vezes que eu der um passo, dá um outro na minha frente. Senhor, que cada corrida, cada movimento seja para a honra e glória do teu santo nome. Foi aí que eu tava nessa vibe e evoluindo. E sabe quando você tá com sede? Eu ficava assim em relação à corrida, porque eu sempre me identifiquei. Foi quando eu comecei a sentir dores no meu pé. Na realidade, eu já havia um tempo sentindo dores no meu pé. Como eu trabalhava muito tempo sentada, eu sentia dores a ponto de eu andar mancando, a ponto de levantar da cama e não conseguir apoiar meu pé e ficar horas. Só que eu não procurei o tratamento, fui negligente com a minha saúde. Algo que não pode acontecer de forma alguma, não seja negligente com aquilo que o Senhor te deu, com aquilo que o dinheiro não paga. Ele auxilia sim, mas ele não paga, ele não compra. O dinheiro, ele não compra a sua saúde. Então, eu fui negligente. E com isso, porque corrida de rua, ela requer um preparo, ela requer que você tenha aquele hábito de mudanças contínua, né? Para o seu bem-estar. Então, eu estava desprovida disso. Fui com o que eu tinha e não me arrependo de ter ido. E aí eu comecei também a sentir uma dor atrás do meu joelho.
Comecei a sentir essa dor, senti a primeira vez na academia fazendo musculação, não parei, era uma dor tão insuportável que eu achei que eu ia ficar sem poder andar. E logo após eu senti a mesma dor, eu em uma corrida de rua, não, mesmo assim sentindo dor, ia e conversando com o Espírito Santo, Senhor, não deixa eu parar, não deixa que eu venha. Mas a fome, a sede de continuar era tanta que eu não parava e tinha momento que eu falava assim, se eu continuar eu não vou conseguir voltar. E aí todas as vezes que eu ia correr, eu voltava a ponto de eu não conseguir nem andar, eu ficava dias sem conseguir andar. E as dores eram muito intensas. Foi aí quando eu procurei um médico, um ortopedista. E aí fiz todos os exames. E para minha surpresa, vou mostrar aqui para vocês, fiz ultrassom, fiz raio-x, aqui é do pé direito. Fiz raio-x, né? Recomendado pelo ortopedista. Fiz ultrassom, que não tá aqui no momento. Mas meus exames estão todos aqui para quem quiser ver. Fiz ressonâncias do joelho. As ultrassons também foram do joelho. Fiz ressonância. Vários, né? Então, como eu estava dizendo, o médico falou que eu precisava ficar de repouso, que eu precisava fazer fisioterapia, não ia poder mais correr, eu ia ficar de repouso durante 6 meses, ia precisar tomar medicação. Se eu continuasse, eu ia perder o meu movimento, principalmente do meu joelho. Eu ia terminar andando em uma cadeira de roda. Naquele momento que ele falou comigo, eu não me vi daquela forma. E eu falei, Senhor, agora que eu iniciei o que eu mais desejava, vou ter que parar. E aquilo ali me entristeceu muito. E eu falei com o médico, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada. Ele, olha, ou você para agora, temporariamente, ou você para sempre. E ali eu precisei fazer uma escolha, não foi uma escolha minha, foi uma escolha por necessidade. Foi uma escolha, vou dizer pra você, uma escolha. E aí eu comecei a tomar muita medicação, eu tava com 3 problemas no joelho, não me recordo agora o nome. Sei que um deles eu estava com ressecamento na articulação. E eu tava também no pé direito. Isso no pé direito e no joelho esquerdo. Pense, 2 pernas comprometidas. Fascite plantar, que é uma inflamação, né, na face do pé, conhecido muito como um esporão. E ele falou, o esporão não tem cura, só tem tratamento. E como eu sentia muita dor, aí precisei também tomar remédio. Fiquei tomando medicação e fiquei durante esses 6 meses. Comecei a fazer a fisioterapia. Ele falou que foram dias muito difíceis, porque até eu chegar a um centro na clínica onde eu fazia fisioterapia era muito distante, então o acesso trazia mais dores para mim. E eu fiquei por um período fazendo a fisioterapia. Depois eu passei por Pilates, eu decidi abandonar a fisioterapia para fazer o Pilates, porque o Pilates era mais próximo da minha casa e ele era mais avançado que a fisioterapia. Tomei todas as medicações, só que nada resolvia. Parei de correr, parei de fazer muitos exercícios que eu fazia, atividade física, e resolvi ter o repouso. Confesso que pela minha desobediência fui umas 2 vezes para... Também vou ver se dá para colocar foto aqui para vocês verem. Fui para 2 corridas. Uma eu fiz uma caminhada de 3 km. Outra eu corri no trote, devagar, né? 5 km. Mas nesses 5 km eu senti dores intensas. E eu achei que não ia conseguir mais andar. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, eu preciso seguir a ordem médica, porque é o melhor para mim. Preciso ter esse repouso, senão eu vou sofrer as consequências. Foi aí que eu parei de vez e eu deveria ter voltado em fevereiro desse ano. E eu estava muito tensa em voltar, porque as dores, elas não eram mais normais. As dores, elas tinham se multiplicado. Ela estava tomando uma proporção tão grande que em passos, em uma caminhada, 2 passos, 3 passos, eu estava sentindo dores.
E eu comecei a ficar aflita. E aí, um certo dia, eu falei, não, eu sei que eu preciso confiar. Eu tenho um Deus e eu preciso confiar nele. Só que o tempo foi passando e eu falei, Senhor, eu não tô conformada, eu tô parada. Eu tô sem me movimentar, eu tô aumentando o meu peso. E eu comecei a ficar frustrada, né? A vida é feita de escolhas, mas que nessas escolhas venhamos estar com a nossa paz interior, que venhamos estar entendendo o processo. E ali eu marquei para fazer uma corrida e fui nessa corrida. E no caminho, com essa pessoa que estava comigo, eu falei, eu creio que o Senhor ele pode me curar. Eu creio que se ele quiser, ele pode juntar tudo, meus nervos, ele pode trazer, né, o que eu preciso, principalmente no meu joelho. Eu fui feita pelo Senhor. Da mesma forma que ele me fez, ele tem o poder de repor tudo aquilo que eu esteja precisando. Eu sei que todo encurtamento no nervo, o Senhor tem o poder de fazer voltar à origem. E eu comecei a conversar com aquela pessoa, eu falei, eu sei que se Deus ele quiser, eu não vou precisar fazer cirurgia, porque o médico ele deixou bem claro, dependendo da sua situação, vai ser um paliativo. Se caso não evolua, você continue sentindo as mesmas dores, você vai precisar se submeter a uma cirurgia. E eu não queria me submeter a uma cirurgia. E eu falava assim, Senhor, até quando eu vou ficar assim? Tá aumentando as dores. As dores não tá passando. Os remédios não tá sendo suficiente, mas eu sei que o Senhor é suficiente na minha vida. Os remédios eles não estão surgindo efeito, mas eu sei que o Senhor é o bastante na minha vida. E foram momentos que eu falei, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. O meu corpo é para te glorificar. Eu comecei a ter uma conversa íntima com Deus, entendendo que Ele é soberano, que Ele está acima de todas as coisas. Entendendo que se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Mas eu queria entender que tudo dependia dele e eu estava tomando posse naquele momento. E nessa corrida eu conversei com essa pessoa, falei, eu creio que o Senhor, ele pode fazer tudo aquilo que o meu corpo necessita, porque ele é o dono do meu corpo, porque ele me criou, ele me fez para o louvor dele. E ainda que eu esteja com essa enfermidade vai ser para o louvor dele. E ela falou assim, eu também creio que você não precisa fazer essa cirurgia. E ali aquela conversa foi encerrada. O meu peso ele estava aumentando tanto que eu não estava conformada de ficar. Eu falava, não, eu vou até onde eu aguento. Eu sei que teve pessoas que estavam o tempo todo ali me auxiliando. Não vá, por seu bem-estar, não vá, porque pode prejudicar mais, não vá. Mas eu obedeci, eu fiquei de repouso. Eu fiquei 7 meses, 8 meses de repouso. Mas chegou um tempo que eu falei, não, eu preciso movimentar, eu preciso crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é movimento, a palavra do Senhor é ação. Eu preciso me apegar a essa palavra, eu não posso me conformar, não posso me entregar assim tão facilmente, não. Eu preciso lutar com as armas que eu tenho. E aí, depois dessa conversa com essa amiga, eu fiz mais 2 corridas. E aí eu me lembro que uma certa vez, a galera do grupo, né, marcou uma corrida, e essa corrida era de 8 km. E aí eu ainda me queixei, poxa, não falei nada com eles, mas eu falei no meu pensamento, poxa, eu tô nessa situação, eu vou correr 8 km e eu não vou aguentar. E principalmente que eu já tinha 2 dias, 3 dias que eu tava correndo. E aí fiz a corrida, foi uma corrida maravilhosa. Aí uma certa vez eu estava no culto, no templo, né? O Senhor usou uma pessoa e falou assim, no meu ouvido. O Espírito Santo, ele é lindo. Ele falou assim, ele falou muitas coisas, mas uma coisa que eu falei, o seu amor é constrangedor. Ele no meu ouvido falou assim, não vai precisar de fazer cirurgia. Eu que cuido da sua saúde. Tá preocupada demais. E eu estava tão preocupada que eu estava só adiando o dia da minha consulta com o médico. E ele falou assim, não vai precisar. Eu sou o seu dono. Eu que cuido de tudo por dentro e por fora. E quando ele falou aquelas palavras para mim, onde só eu e essa amiga tinham ouvido, sabe? Aquilo trouxe
uma avalanche assim de sensações, de emoções, de confiança, de tudo assim. Eu falei, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. E aí eu fui para casa muito regozijada e acabei, não esqueci, mas aquilo ficou guardado e eu continuei correndo. Aí quando foi um certo dia, eu ouvi uma voz que disse assim: cadê a dor? Procura, cadê a dor? E aí eu despertei, aí eu comecei a rir sozinha dentro da minha casa. Eu falei, não tem dor. O Senhor me curou, o Senhor me curou de uma forma tão linda, tão esplêndida, porque eu já vi muitos relatos de muitas pessoas que já fez tanto processo, já fez tanta fisioterapia, já passou por tantas coisas e não recebeu essa cura, sabe? Eu comecei a rir, eu falei, minhas palavras não é suficiente para te agradecer. Tamanha bondade do Senhor para com a minha vida. E eu comecei a rir, comecei a rir. Eu falei, eu não preciso que ninguém acredite, eu acredito no meu Senhor. E daquele dia em diante, até o dia de hoje, não senti mais dor, nem no meu pé, nem no meu joelho. E o Senhor me curou. Para a honra e para a glória e para o seu louvor, o Senhor me curou. E eu quero contar esse testemunho para você, porque eu sei que alguém do outro lado está precisando ouvir. Talvez você tenha um sonho que você acha impossível, que te limitam, que te paralisam, que te bloqueia. Mas não deixe de acreditar. Você nasceu para o louvor do Senhor. A sua história tem que exalar a essência do Espírito Santo. A sua história tem que fazer a diferença, tem que transbordar na vida do outro. Hoje, todas as vezes quando eu acordo dizendo, eu acordo para o seu louvor. Eu acordo para fazer aquilo qual o Senhor me confiou. Eu tenho tanto prazer em todos os dias receber aquele vento suave sobre a minha face e poder dizer assim, eu sou cheia de energia porque Ele me confiou. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é o grau da sua dificuldade. Eu não sei o que é que tem te limitado, mas eu quero te dizer, confie nele, porque Ele tudo pode. Não espere, eu vou conquistar tal coisa, eu vou adquirir tal coisa, eu não tenho ainda uma roupa adequada, eu não tenho um sapato, um tênis adequado, eu não tenho ainda uma garrafa adequada, eu não vou para academia. Não faça acontecer, depende de você. Dê o seu primeiro passo. Quando você dá o seu primeiro passo, o Senhor dá o restante. O Senhor lhe orienta, o Senhor te guia. Não fique esperando o caminho se abrir, não. Caminhe que ele se abre. Caminhe que o caminho se abre. Eu sei que a história ainda é longa e vamos ter a oportunidade de estarmos juntos compartilhando, mas eu quero dizer para você, através desse testemunho, tudo é possível aquele que crê. O impossível, quem faz é Deus. O possível, quem faz é você. Então não seja negligente com aquilo que você pode fazer. Não seja negligente com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, porque Ele não fará. Aquilo que é responsabilidade sua, você fará. E eu falei para o Senhor, onde eu for, eu vou contar esse testemunho, porque eu sei que tem milhares de pessoas que passam por esse problema, essa enfermidade no pé. Existem muitas pessoas que passam por esse processo. E eu recebi a minha cura. Eu sou a prova viva disso. E eu tenho um prazer imenso de me exercitar, de me movimentar. Eu fico cheia de energia, eu amo. O Senhor fez para você estar em movimento. O Senhor é ação, o Senhor quer que você se levante. Talvez você esteja acima do peso, talvez você esteja com um excesso de ansiedade, excesso de preocupação, mas todas as vezes que você se movimenta, você dispersa tudo, você afasta tudo isso de você. Todas as vezes que você se movimenta, é como isso, toda essa energia negativa saísse de você, seus pensamentos começam a fluir, sua mente vai em horizontes que jamais conseguiram ir. Mas quando você está estagnado, quando você está ansioso, preocupado, você atrai mais preocupação, você atrai mais enfermidade. Você sabe que uma maldição chama a outra.
Você começa a ter pensamentos desordenados, começa a viver uma vida aleatória, começa a viver uma vida que não glorifica ao Senhor. Talvez o mesmo esporte que eu gosto não é o esporte que você goste. É o esporte que você não se identifica, mas procure aquilo que se identifica com você, aquilo que faz parte do seu biológico, aquilo que você vai fazer com amor, com alegria, que você vai fazer com entrega. Você precisa estar em movimento. Você foi feito de espírito, alma e corpo. Seu corpo é como uma máquina. E ele precisa estar em movimento, ele precisa estar em manutenção, ele precisa estar ordenado nos cuidados para que ele glorifique ao Senhor, certo? Eu vou fazer os meus exames, estarei aqui também mostrando os resultados dos meus exames e que você também possa contar a sua história, que você também possa contar o seu testemunho, que o seu testemunho venha ser divisor de águas. A história de Chico não é a mesma história de Francisco. Então, a sua história também tem o poder de transformar a vida de alguém. Assim como a minha história, ela precisa ser contada. A sua história também precisa ser contada. Então, se levanta desse sofá, se levanta desse acomodismo, ergue a cabeça e glorifica o nome do Senhor, certo? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.